Olá, tudo bem? Na série Milagres, hoje o milagre que nós queremos conversar sobre ele aqui é na ocasião quando Jesus, no meio de uma multidão, ele é tocado por uma mulher e percebe que dele sai o poder. E quando ele pergunta quem me tocou, houve até uma grande curiosidade dos que estavam próximos, principalmente os discípulos, que perguntaram a Jesus: como que nós vamos saber quem te tocou se todos estão te tocando aqui? Mas aí Jesus fala algo impressionante quando ele diz: é diferente, porque de mim saiu o poder. Aí se apresenta para ele uma mulher e que fala que tocou nele porque estava em busca de um milagre. E Jesus fala: pela tua fé você foi curada. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue que há 12 anos ela passava por esse sofrimento. E o sofrimento dela não estava somente por uma questão física, que já era terrível. E com certeza ela já havia buscado qualquer tipo de tratamento, de solução para esse seu grave problema. Mas outro problema que ela tinha terrível era a questão do desconforto social. Ela é discriminada. Diante do contexto da religião judaica, quando a mulher estava passando por essa situação do fluxo de sangue, ela era considerada imunda. Então imagina bem, durante todos os anos, as pessoas passando perto dessa mulher, seja familiares, vizinhos, e considerando e a tratando como uma mulher imunda. Imagina o psicológico dessa mulher. Então esse milagre, ele vem a confirmar para nós o tanto que a abrangência do poder e do carinho e da atenção de Jesus de maneira individual com cada pessoa. Jesus, naquele momento que ele estava ali naquela multidão, ele estava em trânsito e ele estava indo para a casa de um homem necessitado que pediu a presença de Jesus porque a sua filha estava tremendamente enferma e que, por sinal, veio a morrer. E nós vamos falar sobre essa outra situação que se tornou um milagre, a ressurreição da vida dessa menina mais adiante. Mas Jesus, ele é interrompido, então, no meio dessa trajetória, sobre essa situação. Jesus, ele se importa individualmente com cada pessoa, como ele se importou com essa mulher. E esse milagre, que na minha opinião é um dos mais tremendos, dá essa dimensão do quanto que Deus, ele, ao operar na vida de uma pessoa, ele não quer apenas resolver o seu ou o meu, ou de qualquer pessoa, o problema material. Ele não quer resolver apenas o problema físico, mas ele resolve, seja o problema material, seja o problema físico, mas acima de tudo ele resolve também o problema emocional. Porque ele sabe que a nossa constituição, no nosso cotidiano, nós vivemos à margem e nós vivemos necessitados de que nós tenhamos um equilíbrio na nossa vida. Então, se você quer confiar em Deus para buscar apenas um aspecto de vitória, está insuficiente a sua fé, está insuficiente a minha fé. Mas a dimensão da fé dessa mulher foi muito além. Ela tinha necessidade de uma restauração física, emocional e que proporcionasse a ela a dignidade novamente de viver, de erguer a sua cabeça e seguir adiante. E Jesus fez isso para ela. O Evangelho, a atuação de Deus, é aquilo que dimensiona o quanto que Deus continua fazendo aquilo que sempre ele se dispôs a fazer. Durante toda a história da humanidade, Deus dá essa dimensão. Desde o primeiro momento, quando nós, a humanidade, cometemos o grave erro de pecar contra Deus, Deus ali, ele já promete para nós uma solução. E Jesus é a configuração exata, perfeita, poderosa dessa solução. Então Jesus, lembre-se disso, ao depender ou a buscar Jesus, não vai apenas por um aspecto específico, mas vai entendendo que ele quer atuar na sua e na minha vida em todos os aspectos, para que a gente possa alcançar a dimensão da vida na sua maior abrangência. Se estamos hoje convivendo, relacionando com pessoas ou encontrando ou ouvindo delas as suas necessidades, ora, se nós indicamos para a pessoa ter fé, abra a dimensão dessa fé, para que a pessoa compreenda que a fé é compreender que Deus pode operar no todo, não apenas no parcial. Porque senão a gente vai viver uma vida buscando alternativas, sendo que Jesus, ele é a solução. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é a solução para a vida. E ele se tornou a solução para a vida dessa mulher, que creu
e hoje vive a experiência dessa fé por toda a sua eternidade. Um forte abraço.